Rafael chegou às 22 horas da noite de 24 de dezembro. Mariana estava de joelhos no chão da sala, com fita adesiva nos dentes e uma guirlanda de pinheiro nas mãos. A árvore ainda estava pela metade. As luzes piscavam de um lado só porque ela ainda não tinha descoberto qual lâmpada estava queimada. E ela tinha passado uns 20 minutos olhando para cada bulbo individualmente antes de desistir e decidir que ia resolver depois da ceia. O tender estava marinando na geladeira desde as 3 da tarde. Os presentes dos sobrinhos, da sogra, dos amigos que iam passar no dia 25, estavam todos embrulhados e empilhados no quarto de hóspedes, com etiquetas escritas à mão, porque ela achava que etiqueta impressa perdia o afeto. Ela ouviu a chave na fechadura e sentiu um alívio que era quase físico. Rafael estava chegando antes do que o costume das últimas semanas. Quando ele voltava depois das 11, com um cheiro de reunião que não tinha cheiro de reunião nenhuma. Ela não tinha perguntado. Tinha o tipo de casamento em que certas perguntas ficam esperando o momento certo que nunca chega. A porta abriu. Ele não veio sozinho. A mulher entrou antes dele. Loira. Salto alto. Uma mala de viagem pequena, com rodinhas que tilintaram no piso de porcelanato, entrou devagar, como quem está avaliando um espaço. Como quem já viu a planta baixa e agora está conferindo se a realidade bate com o que foi descrito. Parou no meio da sala. Olhou para a árvore. Olhou para Mariana de joelhos no chão com fita adesiva nos dentes. E não disse nada. Só abriu um sorriso que não tinha nada de desconfortável. Era o sorriso de quem chegou num lugar onde achava que tinha direito de estar. Rafael ficou na soleira por um segundo. Depois entrou. Jogou as chaves na fruteira do jeito que jogava todo dia. E disse Mariana: "Essa é a Viviane. Ela vai ficar uns dias." Uns dias, na véspera do Natal, Mariana tirou a fita adesiva da boca devagar. Ficou olhando para o marido durante o que deve ter sido uns 10 segundos. Mas que por dentro tinha a densidade de muito mais tempo do que isso. 10 segundos em que ela viu cada coisa que tinha escolhido não ver, nos últimos 8 meses, passar na frente dos olhos com aquela clareza específica que só aparece quando a última dúvida é removida de cena. As viagens que nunca tinham nota de hotel, o celular sempre virado para baixo em cima da mesa do jantar, o perfume diferente numa quinta-feira sem jantar de negócios marcado, a forma como ele às vezes pegava o telefone e saía para o quintal antes de atender. Como se receber ligação dentro de casa tivesse virado algum tipo de inconveniência. Ela tinha engolido cada uma dessas pistas como quem engole comprimido, amargo, sem água. Rápido. Se mastigar. Com a esperança de que o estômago resolvesse. Agora o comprimido estava na sala de estar dela com mala de rodinhas e salto alto e um sorriso de posse. Mariana se levantou do chão. Pegou a guirlanda. Pendurou no gancho da árvore com cuidado. Ajeitou a posição com as 2 mãos. Deu um passo atrás para ver se ficou reto. Ficou. Então ela olhou para Rafael. E a voz que saiu dela era uma voz que ela não reconheceu no próprio corpo. Baixa e muito calma. Como superfície de água parada. Tá bem. E foi pro quarto. Fechou a porta sem bater. Sentou na borda da cama. Ficou parada ouvindo os sons que vinham da sala. A televisão ligando. O volume subindo até um ponto confortável. A geladeira abrindo. Uma risada baixa que ela não conseguiu identificar com certeza se era dele ou dela. Talvez dos dois. 2 copos tintando. Ela ficou sentada com as mãos no colo durante um tempo que não soube medir. Depois pegou o celular da mesa de cabeceira, não ligou para ninguém. Não foi no WhatsApp da mãe. Não abriu o grupo da família, onde alguém certamente já estava mandando foto de panetone com legenda animada. Não mandou mensagem para Bianca, que era a irmã e que ia querer saber tudo imediatamente e que Mariana não estava pronta para contar com a velocidade que Bianca ia exigir. Ela abriu o aplicativo do banco. A conta conjunta tinha 87 mil reais. Ela ficou olhando para o número com a mesma atenção que dava a um documento que precisava ser revisado antes de assinar. Depois navegou para a conta pessoal. A que Rafael nunca perguntou sobre por que ele tinha a ideia formada de que era onde ela guardava o dinheiro de coisas pequenas. Salão. Mercado. Essas coisas.
A ideia formada que ela nunca corrigiu porque a avó dela tinha dito uma vez. Quando Mariana tinha uns 18 anos e ainda achava que casamento era sobre confiar em tudo, dinheiro próprio não é desconfiança. É dignidade. Você vai entender quando precisar. A conta pessoal tinha 342 mil reais. 13 anos juntando em silêncio. Bônus do trabalho que ela depositava lá antes de mencionar para o marido. Freelances de tradução que ela fazia nas madrugadas quando ele viajava. Uma herança pequena da avó que ela recebeu e guardou inteira. 20 reais aqui. 200 ali. Cada centavo que sobrava de um mês organizado. Depositado naquela conta com a mesma regularidade tranquila de quem rega uma planta sem fazer alarde. Ela não tinha economizado planejando sair. Tinha economizado porque a avó disse que era dignidade. E ela tinha acreditado na avó mais do que em qualquer promessa de casamento. Ficou olhando para os números por um tempo longo. Depois abriu os contatos e procurou um nome que não acessava fazia quase 2 anos. Dr. Cláudio Menezes. Advogado de família. Ex-colega de faculdade da irmã, que uma vez, numa festa de aniversário com 2 copos de vinho na veia, tinha dito para ela de um jeito que soou meio brincadeira e meio coisa séria: se um dia você precisar, você sabe onde me achar. Era 00:12 da noite de 24 de dezembro. Ela mandou mensagem: Cláudio. Preciso de ajuda. Pode ser amanhã cedo. Ficou com o celular na mão, esperando. Do outro lado da parede. A televisão continuava. Ela reconheceu o som de um filme de Natal. Aqueles com neve artificial e família reunida e final que todo mundo já sabe como vai terminar desde os primeiros 10 minutos. O celular vibrou. Cláudio tinha respondido em menos de 3 minutos. Pode ser às 7. Me manda o endereço que você prefere. Mariana colocou o celular na mesa de cabeceira. Deitou de roupa na cama, sem tirar nem o casaco leve que tinha colocado mais cedo, porque o ar-condicionado da sala estava alto. Ficou olhando para o teto com os olhos abertos. Não chorou naquela noite. Não porque estava anestesiada ou porque ainda não tinha processado. Chorou seria mais fácil. Não chorou porque estava pensando. E pensar exigia um tipo de atenção que choro interrompe. Ela estava calculando. Rafael acordou às 8 da manhã e estendeu o braço para o lado dela na cama, antes de lembrar que a cama estava vazia. Mariana tinha saído às 6:20. Antes do sol ter decidido aparecer de vez. Antes de qualquer som ter vindo do quarto de hóspedes, onde ela presumia que Viviane estava dormindo. Ela deixou o café passado na cafeteira. Deixou 2 copos na pia. Deixou uma nota no balcão da cozinha escrita à mão, numa letra que era a letra normal dela. Sem raiva e sem tremor, saí resolver umas coisas. Volto mais tarde. Rafael não ligou nas primeiras 2 horas. Esse foi o erro mais revelador que ele cometeu. Não o maior da história, mas o mais revelador sobre o que ele tinha calculado que ia acontecer. O escritório de Cláudio ficava num prédio comercial no centro. Andar alto. Vista para uma avenida que já estava barulhenta, mesmo sendo manhã de Natal. Cláudio abriu a porta pessoalmente. Ofereceu café. E esperou Mariana sentar e colocar a bolsa no chão antes de perguntar qualquer coisa. Era o tipo de cuidado que as pessoas têm quando já viram situações assim antes e sabem que a primeira coisa que a pessoa precisa é de um espaço que não exija que ela comece imediatamente. Ela contou tudo em 23 minutos. Sem chorar. Sem gritar. Sem adjetivo nenhum. Datas. Valores. Nomes. Sequência de eventos. A chegada de Rafael. A mulher. A amá-la. A frase uns dias dita com a naturalidade de quem pede para passar o sal. Cláudio ouviu sem interromper. No final ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o caderno onde tinha anotado algumas coisas. Então perguntou: você tem acesso aos extratos da conta conjunta? Tenho. Dos últimos 12 meses, dos últimos 24. Ele abriu um sorriso contido. O tipo que não é de alegria, mas de reconhecimento profissional. Então a gente tem trabalho a fazer. O trabalho começou naquela mesma manhã. Cláudio tinha uma paralegal que atendia em dias úteis.
Mas ele mesmo digitou o pedido de medida cautelar de arrolamento de bens com os documentos que Mariana foi buscando no celular, um por um. Extratos, comprovantes, o contrato de casamento que ela tinha fotografado meses atrás, sem saber por quê. Um impulso que na época pareceu paranoia e agora parecia clarividência. Às 11h30 da manhã de Natal, o pedido tinha sido protocolado num plantão judicial que funcionava em regime de escala nas datas comemorativas. Cláudio conhecia o juiz plantonista de uma época em que os dois tinham trabalhado em casos adjacentes. E isso não significava favorecimento, mas significava que o pedido ia ser lido no mesmo dia, em vez de esperar a fila da semana seguinte. Mariana assinou os documentos com a mesma letra normal de sempre. Agora a gente espera. Cláudio disse. Quanto tempo? Algumas horas. Talvez até o fim do dia. Ela assentiu. Pegou a bolsa, agradeceu e saiu para o calor de dezembro que tinha aquela qualidade específica de Natal no Brasil. Úmido e sem cerimônia. Igual a qualquer outra quinta-feira quente do ano, exceto pelas bandeirinhas nas fachadas dos comércios fechados. Ela foi a pé até um café que ficava a 2 quadras. Pediu cappuccino e uma fatia de bolo de cenoura porque não tinha comido nada desde a noite anterior e o corpo estava começando a cobrar. Sentou numa mesa perto da janela e ficou olhando para o movimento lá fora. Poucas pessoas na rua. Uma família com criança pequena numa camiseta com estampa de Papai Noel, que já estava suada e amassada às 11 da manhã. Um homem de bermuda passeando com um cachorro que não queria andar na direção que o dono queria. Uma mulher falando no celular com uma expressão de quem está sendo convencida de alguma coisa que não quer aceitar. Mariana tomou o cappuccino devagar. O celular tocou às 11h48. Rafael, ela olhou para lá. Deixou chamar. Caiu na caixa postal. Ele ligou de novo 1 minuto depois. Caixa postal de novo. Então veio uma mensagem, Mariana. A gente precisa conversar. Quando você volta, ela colocou o celular com a tela virada para baixo na mesa e terminou o bolo. Às 12h23, enquanto ela ainda estava no café, pedindo um segundo cappuccino, porque a manhã estava exigindo isso dela, o celular de Rafael recebeu uma notificação do banco. Ela não estava lá para ver a expressão dele quando leu, mas soube mais tarde, através de uma sequência de eventos que se encadearam com aquela lógica específica das coisas que foram planejadas com cuidado, que ele tinha lido a notificação 3 vezes antes de aceitar o que estava vendo. A conta conjunta tinha sido bloqueada por solicitação judicial. Todas as movimentações suspensas. Transferências. Pix. Débitos automáticos. Cartão de crédito vinculado à conta. Tudo. Em menos de 6 horas desde que ela tinha saído de casa com uma mochila pequena e uma nota no balcão, Mariana tinha acionado uma medida cautelar que travava todos os ativos compartilhados antes mesmo que ele terminasse o café da manhã. Rafael tentou o cartão corporativo da empresa. Passou. Tentou o crédito pessoal. Mensagem de limite indisponível. Ligou para o gerente do banco. O gerente pediu um momento. O momento durou 12 minutos, que era tempo suficiente para Rafael ir até a janela da sala, olhar para a rua vazia de Natal e entender que a situação tinha saído do roteiro que ele tinha escrito na cabeça. O gerente voltou com uma voz mais formal, mais cuidadosa com cada palavra, do tipo de voz que gerente de banco usa quando a situação deixou de ser sobre atendimento ao cliente e virou outra coisa. Senhor Drummond, houve uma solicitação de análise vinculada a um processo judicial em andamento. Enquanto o processo estiver ativo, alguns produtos ficam temporariamente suspensos. É protocolo. Senhor. Rafael desligou sem agradecer. Viviane estava na sala, de pernas cruzadas no sofá de Mariana, comendo uma torrada com o queijo que Mariana tinha comprado especificamente para o tender de Natal. Ela olhou para Rafael quando ele voltou com o telefone na mão e perguntou o que tinha acontecido. Ele não respondeu. Ficou olhando para o celular com uma expressão que Viviane depois descreveria, para quem precisasse saber, como a expressão de um homem que acabou de descobrir que o terreno que achava que controlava tinha uma estrutura diferente da que ele tinha mapeado. Não era pânico,
Rafael Drummond não era o tipo de homem que entrava em pânico. Era cálculo interrompido. Era a sensação específica de quando uma variável que você tinha classificado como constante se move. A variável era Mariana. Ela tinha sido, durante 13 anos, a parte previsível da equação, a que absorvia, a que adaptava, a que continuava, a que engolia os comprimidos amargos sem reclamar e tratava de tocar a vida porque alguém tinha que tocar. Ele tinha construído o plano dos últimos meses em cima dessa previsibilidade como se fosse solo firme. E ela tinha saído às 6h20 da manhã de Natal com uma mochila e uma nota escrita com a letra normal dela. E em menos de 6 horas tinha travado tudo o que podia travar. Ele não tinha calculado isso. Esse era o problema central, não o bloqueio em si, que era reversível em teoria. Mas o fato de que ele não tinha calculado isso, porque se tinha errado nessa variável. O que mais tinha errado? Às 2 da tarde, ele mandou uma mensagem. Mariana, isso tá ficando maior do que precisa ser. A gente pode resolver isso em família sem advogado. Ela leu a mensagem no café, onde tinha pedido um suco, porque o segundo cappuccino tinha sido o suficiente. Releu. Guardou o celular. Em família. Ele ainda estava usando esse vocabulário. Me conta nos comentários de onde você está assistindo isso agora e que horas são aí, porque essa história está longe de terminar. E eu quero saber quem está junto até o fim. Se você chegou agora no canal, aperta inscrever antes de continuar. Porque a gente traz histórias assim toda semana e você não vai querer perder o que vem a seguir. Cláudio ligou às 3h40. A medida foi deferida. Ele disse: "Tá tudo bloqueado conforme o pedido. Ele não consegue movimentar nada da conta conjunta sem autorização judicial. E os bens da empresa?" Uma pausa pequena. Isso é mais complicado. A empresa tem estrutura própria, mas eu quero que você me traga tudo o que tiver sobre a Drummond, participações assim que puder. Contrato social. Qualquer documento que você tenha em casa, qualquer coisa que o Rafael tenha assinado com seu nome junto. Mariana ficou quieta por um segundo. Por quê? Porque enquanto eu estava preparando o pedido de hoje, eu olhei o que você me mandou dos extratos e tem alguns movimentos que não fecham direito. Uma pausa. Você tem acesso ao escritório de casa, tenho chave. Quando você puder entrar sem criar situação, entra. Pega o que encontrar sobre a empresa. Ela olhou pela janela do café. O calor lá fora tinha aquela qualidade de fim de tarde de dezembro. Mais pesado. Mais laranja. O tipo de luz que faz tudo parecer um pouco mais dramático do que é. Posso ir amanhã cedo. Ela disse. Perfeito. Uma pausa. Mariana, você tá bem? Era a primeira vez no dia que alguém tinha perguntado isso com essa palavra. Bem. Como se bem fosse um estado possível e não apenas uma resposta automática para quem não quer entrar no assunto. Tô funcionando. Ela disse. Cláudio entendeu. Por enquanto é suficiente. Ela passou o Natal na casa de Bianca. Não tinha planejado assim, mas Bianca tinha ligado às 4 da tarde com aquela voz de quem já sabe o suficiente para não precisar de explicação completa antes de agir. E tinha dito simplesmente, você vem jantar aqui. Traz a mochila. Mariana foi. A casa de Bianca era menor que a dela. Mais barulhenta. Com 2 filhos que tinham a energia específica de criança que comeu chocolate desde as 10 da manhã e que só vai parar quando o corpo desligar a força. O marido de Bianca, Rodrigo, era o tipo de pessoa que ocupa o espaço certo sem chamar atenção, que aparece com um prato de comida no momento exato e não pede explicação. A ceia aconteceu com aquele ruído de família que Mariana ficou sentada no meio sem participar direito e sem precisar participar, porque Bianca tinha feito o acordo tácito de que essa noite era sobre presença e não sobre conversa. As crianças foram dormir às 10. Rodrigo foi atrás logo depois, com a diplomacia discreta de quem sabe que as irmãs precisam de espaço. Bianca abriu uma garrafa de vinho que estava guardando para a ocasião especial, sem especificar que ocasião era essa. E as duas sentaram na varanda pequena do apartamento, de frente para a cidade que piscava com as luzes de Natal lá embaixo. Conta. Bianca disse. Mariana contou.
Dessa vez com mais detalhe do que tinha contado para Cláudio, porque com Cláudio tinha sido sobre fatos, e com Bianca era sobre tudo que fica embaixo dos fatos. A guirlanda no chão, a mala de rodinhas, o sorriso da mulher que entrou antes de Rafael como quem conhece o caminho. A voz dele dizendo uns dias com a naturalidade de quem pede para passar o sal. Bianca ouviu sem interromper. O que era extraordinário, porque Bianca interrompia tudo. Era o jeito dela de participar, de mostrar que estava junto. Ficou quieta o tempo todo. E quando Mariana terminou, ficou em silêncio por uns segundos olhando para o vinho no copo. Eu nunca gostei do jeito que ele te olhava quando ele achava que você não estava prestando atenção. Bianca disse. Mariana olhou para a irmã. Como assim? Com descuido. Bianca girou o copo. Não é raiva. Não é desrespeito declarado. É descuido. Que é pior. Porque descuido não é uma escolha que a pessoa faz uma vez. É o jeito que a pessoa vê você o tempo todo. Mariana ficou pensando nisso. Você tá com medo, Bianca? Perguntou depois de um tempo. Não. Ela pensou mais um segundo. Tô com raiva. Boa. Bianca encheu o copo de Mariana. Raiva é combustível. Medo paralisa. Raiva move. Elas ficaram na varanda até quase meia-noite, falando sobre outras coisas também. Sobre a infância. Sobre a avó. Sobre uma viagem que tinham planejado fazer juntas há 10 anos e que nunca tinha saído do papel. E num momento específico, quando a cidade lá embaixo estava mais quieta e as luzes piscavam mais devagar, Bianca virou para a irmã e disse, ela vai embora logo. A outra. Mariana olhou para a irmã sem entender. Ele não sabe cuidar de nada. Bianca disse, nunca soube. Você é que cuidava. Sem você. Tudo que ele tem desmorona. Uma pausa. Inclusive ela. Mariana não respondeu, mas guardou isso. Na manhã seguinte ao Natal, Mariana acordou às 6:10 sem despertador. Era esse o tipo de coisa que o corpo faz quando a cabeça não desligou direito durante a noite. Ela tinha dormido. Sim, mas era aquele sono raso de quem está processando alguma coisa grande demais para caber num sonho só. O quarto de hóspedes de Bianca tinha uma janela que pegava o leste. E a luz de dezembro entrou cedo e sem pedir licença. Ela ficou deitada por uns minutos olhando para o teto. Depois se levantou, se arrumou no banheiro sem fazer barulho para não acordar ninguém. Tomou um copo de água na cozinha escura e saiu. O condomínio onde ela e Rafael moravam ficava a 20 minutos de carro da casa de Bianca. Nessa hora da manhã, com as ruas ainda vazias do dia 26. Ela chegou em 15. Estacionou na vaga de visitante em vez da dela. Por nenhuma razão prática. Só por um instinto de não anunciar a chegada. A vizinha da casa da frente estava regando as plantas na varanda. Olhou para Mariana com aquela expressão específica de quem sabe alguma coisa, mas foi criada numa geração que não pergunta. Acenou com a cabeça. Mariana acenou de volta. Entrou pela porta lateral. A que Rafael nunca trancava com a chave extra, porque ele sempre perdia a chave extra e tinha desistido de tentar manter o hábito. Ela sabia disso. Tinha sabido durante anos e nunca disse nada, porque era uma daquelas coisas que você aprende sobre a pessoa com quem vive e guarda sem perceber que está guardando. A casa estava silenciosa. Ela passou pela cozinha sem olhar para a árvore de Natal, ainda pela metade na sala. Sem olhar para o tender que provavelmente continuava na geladeira, sem que ninguém tivesse dado atenção. E foi direto para o escritório de Rafael. No corredor, ela percebeu que a porta do quarto de hóspedes estava fechada. De dentro não vinha som nenhum. O escritório estava do jeito que Rafael sempre deixava. Uma pilha organizada de papéis na mesa que parecia caótica, mas que ele sabia navegar. As canetas num copo de alumínio que ela tinha dado de presente no 2º ano de casamento. O cheiro de madeira do armário cinza que ele tinha comprado numa feira de antiguidades antes de eles se casarem e que tinha acompanhado todos os escritórios que ele teve desde então. Ela foi até a 2ª gaveta do armário. A abriu, a pasta estava lá. Capa azul escura. Etiqueta colada com a letra quadrada de Rafael Drummond. Participações. Ela pegou. Foi até a cadeira.
Sentou e a abriu. Nos primeiros 10 minutos, ela leu devagar, tentando montar o mapa. Não era a primeira vez que via documentos da distribuidora, mas era a primeira vez que lia com a atenção de quem está procurando alguma coisa específica, em vez de assinar onde o marido apontava e confiar que o resto estava sendo cuidado. E foi aí que começou a ver, não de uma vez. Foi como quando os olhos se ajustam no escuro primeiro, você vê só sombras. Depois os contornos, depois os detalhes que estavam lá o tempo todo, esperando que você parasse de ter pressa. O contrato societário original, o que o sogro tinha deixado quando morreu. Dizia uma coisa muito específica sobre a divisão dos bens. Não era o que Rafael tinha explicado durante o inventário. Não era a participação minoritária dela. Não era uma fatia simbólica que o sogro tinha deixado por afeto. Era um terço exato da empresa, registrado no nome dela diretamente, independente do casamento, independente de qualquer acordo posterior. Ela leu o parágrafo 3 vezes. Depois procurou os documentos que tinha assinado durante o inventário. As páginas que Rafael tinha apontado e dito: "Isso aqui é só burocracia. Assina aqui. E aqui também, pode deixar que eu estou acompanhando." Ela tinha assinado. Claro que tinha assinado. Confiava nele. Mas agora, lendo linha por linha, ela via que algumas daquelas assinaturas tinham sido usadas em contextos diferentes do que tinha sido apresentado. Não fraudulentos no sentido penal óbvio, mas torcidos, reinterpretados, aplicados em situações onde o consentimento dela era mais sobre o formato do que sobre o conteúdo real. Ela estava fotografando a 5ª página quando ouviu o passo no corredor. Parou. Ficou quieta. O passo era leve, calçado. Não era Rafael que andava descalço em casa desde sempre. A porta do escritório se abriu. Viviane. A mulher apareceu na soleira com um copo de suco na mão e uma expressão que tentou ser de surpresa, mas chegou tarde demais para ser convincente. Olhou para Mariana sentada na cadeira do escritório, com a pasta aberta na frente e o celular na mão ainda na posição de quem estava fotografando. As duas ficaram se olhando por um instante sem falar. Mariana tirou mais uma foto. Guardou o celular. Fechou a pasta com cuidado. "Eu tô saindo em 2 minutos." Disse. "Pode voltar para o que você estava fazendo." Viviane não saiu da frente da porta. "Você devia ter avisado antes de entrar. Essa é minha casa." Mariana se levantou. Pegou a pasta. E caminhou em direção à porta. Parou a menos de 1 metro de Viviane, porque a mulher não se mexeu. "Meu nome está na escritura, registrada em cartório. Eu entro quando eu quiser." Uma pausa. Viviane olhou para o chão por um segundo. E nesse segundo, Mariana viu alguma coisa que não esperava. Não era arrogância. Era tensão. O tipo de tensão que não vem de quem está segura da posição que ocupa, mas de quem está carregando alguma coisa pesada que não sabe bem como largar. "O Rafael não te contou tudo," Viviane disse. Mariana esperou. "Não é só o que você está pensando." Viviane continuou. E a voz tinha uma camada que Mariana precisou um momento para identificar. Não era ameaça. Era mais próximo de aviso. "Tem coisa nessa empresa que não é o que parece. Eu já estou começando a perceber isso." "Não." Viviane olhou diretamente para Mariana pela primeira vez, desde que tinha aparecido na porta. "Sem desviar. Não é só sobre o inventário. Tem mais. Qualquer outra manhã, Mariana teria saído. Teria pegado a pasta, passado por Viviane e resolvido o resto com Cláudio. Mas tinha alguma coisa na qualidade daquele olhar direto, alguma coisa que ela não conseguia ignorar. Porque 13 anos casada com um homem que nunca olhava direto quando tinha alguma coisa importante a esconder. Tinha afinado nela um radar específico para quando alguém estava prestes a dizer uma coisa verdadeira do jeito mais complicado possível. "Fala logo," Mariana disse. Viviane olhou para o corredor. "Tcheku." Voltou. E então, numa voz baixa, que não era sussurrada, mas era pequena o suficiente para não passar da soleira: "Eu não sou só a amante dele." Mariana esperou. "Eu sou auditora. Receita Federal." Pausa curtíssima.
Faz 8 meses que eu estou investigando a Drummond Participações por suspeita de lavagem de dinheiro. E o Rafael sabe disso desde o começo. O silêncio que veio depois dessa frase durou tempo suficiente para Mariana reorganizar mentalmente tudo o que tinha acontecido nas últimas 36 horas sob uma luz completamente diferente. Rafael não tinha trazido uma amante para casa na véspera do Natal. Ele tinha trazido uma ameaça. E tinha colocado na frente de Mariana como se fosse outra coisa, calculando que a reação dela fosse previsível, que ela fosse reagir como sempre reagia, absorvendo, adaptando, continuando, que ele tivesse tempo de montar a narrativa que precisava antes que qualquer coisa escapasse do controle. Ele tinha calculado que ela fosse ficar. Você trabalhou com ele? Mariana disse. Não era pergunta. A investigação está em fase final. Viviane não confirmou nem negou a primeira parte. Em algum momento nos próximos meses, a empresa vai ser descapitalizada judicialmente. Os ativos vão ser bloqueados. Os ativos. Mariana deixou a palavra pousar, inclusive a minha parte. A sua parte nunca esteve em risco se você não tivesse envolvimento nas operações irregulares. Uma pausa, mas o Rafael passou os últimos 4 anos inserindo retroativamente seu nome em algumas movimentações. Ele precisava de um sócio limpo no papel. Você foi essa pessoa sem saber. Mariana ficou parada com a pasta na mão, olhando para um ponto no ombro de Viviane que não era nada específico. Estava fazendo aquela contagem de fios soltos, puxando cada um na memória e vendo onde terminava. Documentos que assinou sem ler. Reuniões que Rafael foi sozinho porque ela tinha compromisso com outra coisa. Números que ele apresentava no jantar como contexto e não como consulta. Nunca como consulta. Por que você está me contando isso? Mariana perguntou. Viviane olhou para o chão um instante. Quando voltou a olhar para Mariana, tinha uma camada nova no rosto. Não culpa exatamente, mas alguma coisa que ficava do mesmo lado da rua que culpa. Porque meu trabalho é investigar empresa irregular. Não é arrastar sócia inocente junto. Isso é uma decisão sua ou institucional minha. Dito sem hesitação. Que eu vou precisar explicar para o supervisor na semana que vem. Mariana ficou olhando para ela por um tempo. Então perguntou. Você tem documento que prove que minhas assinaturas foram usadas sem conhecimento real das operações? Tenho. Análise grafológica. Análise de contexto. Um e-mail interno que o Rafael mandou para o contador explicando que a sócia não precisava ser informada dos detalhes operacionais. Viviane pausou. Posso passar isso para o seu advogado. Oficialmente, como parte do processo de delimitação de responsabilidade dos sócios. Cláudio Menezes. Eu mando o contato hoje. Mariana saiu do escritório com a pasta debaixo do braço. Passou pelo corredor, pela cozinha, pela sala onde a árvore ainda tinha aquela lâmpada queimada do lado esquerdo que ela não tinha trocado na véspera do Natal. Saiu pela porta lateral. Entrou no carro, colocou a pasta no banco do passageiro. Ficou com as mãos no volante por alguns segundos sem ligar o motor. Do lado de dentro da casa, uma sombra passou pela janela da sala. Grande demais para ser Viviane. Rafael estava acordado. Ela ligou o carro e saiu sem olhar para o retrovisor. A casa de Bianca cheirava a café e a bolo de fubá que Rodrigo tinha feito, porque era o jeito dele de dizer que estava tudo bem, mesmo quando não estava. Mariana entrou. Colocou a pasta na mesa da sala e ficou parada por um segundo no meio do corredor com a bolsa ainda no ombro. Bianca apareceu da cozinha com uma xícara nas mãos e olhou para a irmã com aquela avaliação rápida e precisa que as irmãs mais velhas desenvolvem ao longo de décadas de observação. Achou alguma coisa? Bianca perguntou. Achei muita coisa. Bianca colocou a xícara na mesa de centro. Foi até a irmã. Pegou a bolsa do ombro dela e disse, senta. Conta. Mariana sentou. Contou. Levou 40 minutos. Bianca ouviu sem interromper. O que continuava sendo extraordinário. E quando Mariana terminou com a parte de Viviane? A investigação. O e-mail pro contador. Bianca ficou em silêncio por um tempo que foi longo o suficiente para Rodrigo aparecer na porta da cozinha com uma expressão de quem estava fazendo bolo com muita atenção, mas ouvindo tudo. Ela tá do seu lado.
Bianca perguntou por fim. Ela tem interesse em que eu não seja responsabilizada. Mariana pegou a xícara de café que Bianca tinha trazido, que é diferente de estar do meu lado. Mas por enquanto anda na mesma direção. Bianca assentiu devagar. E o Rafael sabia que ela era auditora desde o começo. Desde o começo? Então, ele trouxe ela para dentro de casa de propósito. Bianca pausou. Por quê? Essa era a pergunta que Mariana tinha ficado rolando na cabeça durante o caminho de volta. Ela tinha chegado a uma resposta que não era confortável, mas que era a mais lógica quando você colocava todas as peças na sequência certa. Eu acho que ele estava tentando controlar as duas frentes ao mesmo tempo. Mariana disse. Se ele mantinha a Viviane perto, ele sabia o que a investigação estava fazendo. E se me humilhava na frente dela daquele jeito. Na véspera do Natal, de propósito, de maneira que não dava para ignorar. Ele estava apostando que você ia reagir de um jeito específico. Bianca completou. Que eu fosse embora com raiva e pedisse divórcio sem advogado. Que eu quisesse acabar logo. Que eu fosse assinar o que ele propusesse para se livrar da situação rapidamente. Mariana deixou a xícara na mesa. E enquanto isso, a minha saída do casamento ia gerar um processo de partilha que ele podia usar para movimentar ativos antes do bloqueio judicial da empresa. Ele precisava de uma janela de tempo. Bianca olhou para a irmã com uma expressão que era ao mesmo tempo admiração e indignação. Ele planejou tudo isso usando você como peça. Ele me planejou como peça o tempo todo. Mariana falou isso sem raiva no tom. Só com a precisão de quem está descrevendo um mecanismo. A diferença é que dessa vez eu vi antes de executar o movimento que ele precisava. Rodrigo apareceu com mais café e um prato de bolo que ele colocou na mesa sem comentário. Desapareceu de volta para a cozinha. E Mariana ficou pensando que Bianca tinha feito uma escolha muito boa quando escolheu esse homem. Às 10 da manhã, ela ligou para Cláudio e contou sobre Viviane. Cláudio ficou em silêncio por um tempo maior do que o habitual. Era um silêncio de advogado processando implicações em camadas. Não de surpresa. Ela falou que pode mandar documentação pelo canal oficial. Falou. Isso muda bastante coisa. Uma pausa. Mariana. Se o que ela disse for verdade, e se a documentação vier do jeito que ela descreveu, você não só está protegida da investigação, como passa a ter uma posição muito forte na partilha. A empresa vai ser descapitalizada, mas a sua participação original, a do inventário, essa é separável juridicamente se agirmos rápido. Quanto tempo a gente tem? Semanas. Talvez um pouco mais. Depende do andamento do processo na Receita. Uma pausa. Eu vou precisar de um colega que entende de direito societário. Tem uma pessoa com quem trabalho em casos assim. Você autoriza eu chamar ela? Autorizo. Perfeito. Manda o contato da Viviane Carvalho para o meu e-mail hoje. Vou acionar pelo canal formal. Mariana desligou. Ficou olhando para o telefone por um segundo. Então abriu o contato de Viviane, que tinha ficado salvo desde que a mulher tinha digitado o próprio número no celular de Mariana ali no escritório. Como se isso fosse a coisa mais natural do mundo fazer na sala do marido da pessoa com quem você estava se relacionando. E encaminhou para o e-mail de Cláudio com uma linha. Esse é o contato. Ela está esperando. A resposta de Rafael chegou às 11h22, na forma de uma mensagem longa que Mariana leu uma vez e não releu. Era o tipo de mensagem que começa com você, precisa entender a situação completa e termina com alguma variação de "eu tô tentando proteger a gente". Tinha parágrafos sobre o casamento, sobre tudo que ele tinha construído, sobre decisões difíceis que homens em posições difíceis precisam tomar, sobre a Viviane ser uma situação temporária que ia se resolver, sobre como o bloqueio da conta estava complicando coisas que não precisavam ser complicadas. Não tinha um pedido de desculpa. Nem uma vez, Mariana guardou o celular e foi ajudar Bianca a dobrar roupa, que era uma das atividades que as duas tinham feito juntas desde criança e que tinha aquela qualidade meditativa de tarefa que ocupa as mãos e libera a cabeça. Ele mandou mensagem. Bianca disse. Não era pergunta. Mandou. Pediu desculpa. Não.
Bianca dobrou uma camiseta com mais força do que a camiseta precisava. Típico. Elas ficaram em silêncio por um tempo, dobrando, empilhando, lá fora. Os filhos de Bianca corriam no quintal pequeno, com uma bola que batia na grade de vez em quando, com um baque surdo e regular. Bianca, Mariana dobrou uma calça. Você sabe que quando isso tudo terminar, a situação financeira muda bastante. Zai, a empresa. Se a documentação do Viviane confirmar o que ela disse, a minha parte vale. Ela pausou. Ainda estava digerindo os zeros. Vale muito. Bianca parou de dobrar. Olhou para a irmã. Quanto é muito? Mariana falou o número. Bianca ficou em silêncio por uns 3 segundos. Depois voltou a dobrar a roupa como se nada tivesse acontecido, mas com as mãos um pouco menos firmes. A vovó ia adorar saber disso. Mariana deu uma risada pequena. Era a primeira risada desde a véspera do Natal. Saiu com aquela qualidade de coisa que aparece quando você menos espera. Genuína e um pouco torta. É. Ela concordou. Naquela tarde, Rafael tentou entrar em contato mais 2 vezes. Uma ligação que ela deixou cair na caixa postal. Uma segunda mensagem que era mais curta que a primeira e tinha um tom que estava migrando de explicação para negociação. Ele estava recalibrando, percebendo que a abordagem anterior não estava produzindo o resultado esperado e ajustando o ângulo. Era isso que ele fazia. Sempre tinha sido. Ele não pedia desculpa porque não processava erro como erro. Processava como dado. Um dado que precisava ser integrado na próxima estratégia. Às 4 da tarde. O telefone de Mariana tocou com um número que ela não tinha na agenda. Ela atendeu com cautela. Alô, Mariana. A voz era de uma mulher mais velha, cuidadosa com cada palavra. Aqui é a Sônia. A sogra. Dona Sônia Drummond tinha 72 anos e uma voz que carregava décadas de uma vida que não tinha sido fácil, mas que ela nunca descreveu como difícil porque não era do feitio dela. Era uma mulher que Mariana tinha aprendido a respeitar sem se aproximar muito. Porque havia um muro em volta de Dona Sônia que não era hostilidade. Era sobrevivência calcificada em postura. Dona Sônia. Mariana foi até o quarto de hóspedes e fechou a porta. Que surpresa! Eu precisava ligar. Uma pausa calculada. Eu soube o que aconteceu. Tudo bem. Dona Sônia. Não tá tudo bem. A voz da sogra endureceu levemente na última palavra. Não com raiva de Mariana, mas com alguma coisa direcionada a outra pessoa que não estava na linha. Ele fez errado. Muito errado. E eu disse isso para ele hoje de manhã. Mariana ficou quieta, esperando, porque tinha alguma coisa no tom de Dona Sônia que não era só solidariedade de sogra constrangida pelo filho. Era aviso. E Dona Sônia não era o tipo de mulher que ligava no dia seguinte ao Natal para dar aviso sem motivo. E Zai, Dona Sônia, obrigada por ligar. Mariana, a voz baixou. Você sabe que o Antônio, quando ele morreu, deixou algumas coisas em nome dos 2 de vocês. E Zai. E você sabe como ficou a estrutura da empresa depois do inventário. Mariana sentiu alguma coisa se firmar no peito. Eu tô começando a entender melhor. Um silêncio curto. Então você vai precisar de um advogado bom. Não só de família. Um que entenda de societário também. Outra pausa. Menor. Porque o que o Rafael fez com os documentos da empresa não começou ontem. Minha filha, Mariana ficou completamente imóvel com o telefone na mão. Quanto tempo? Dona Sônia, a sogra respirou fundo do outro lado da linha. Desde antes do Antônio morrer. Ele começou a mover as coisas quando soube que o pai estava doente. Uma pausa. O Antônio sabia. E mesmo assim deixou a sua parte registrada diretamente no seu nome porque ele confiava em você. Ele me contou isso. A voz de Dona Sônia ficou mais baixa. Me contou que, se um dia o Rafael fizesse alguma coisa errada, pelo menos você ia ter o que era seu. O sogro tinha previsto. Um homem que estava morrendo tinha visto o filho com mais clareza do que Mariana tinha conseguido ver o marido em 13 anos de casamento. E tinha deixado uma proteção no nome dela como quem deixa uma chave escondida embaixo do tapete antes de sair de vez. Obrigada. Mariana disse.
E dessa vez a palavra tinha um peso diferente das outras vezes que tinha dito obrigada naquele dia. Cuida de você. Dona Sônia fez uma pausa. E quando isso tudo passar, você não precisa sumir. Zaba, você sempre foi mais família do que muito Drummond de sangue. A ligação terminou. Mariana ficou parada no quarto de hóspedes de Bianca por um tempo, com o telefone abaixado, olhando para a janela que dava para o muro do vizinho com uma trepadeira que estava crescendo torta, mas crescendo. Cláudio ligou na manhã seguinte com uma voz que tinha a qualidade específica de quem dormiu pouco porque estava trabalhando. A Viviane Carvalho mandou os documentos ontem à noite. Ele disse: eu fiquei lendo até a 1 da manhã. Mariana estava sentada na varanda de Bianca com um café que estava esfriando porque ela tinha esquecido de tomar enquanto olhava para os pombos que disputavam um pedaço de pão na calçada lá embaixo. E é pior do que eu imaginei. E melhor para você do que eu esperava. Uma pausa. Pior no sentido de que o Rafael montou uma estrutura de desvio que vem de antes do inventário. Melhor no sentido de que a documentação que ela mandou é cirúrgica em separar o que é dele do que é seu. Ele me usou como escudo desde quando exatamente? Pelo que dá para rastrear nos documentos, a primeira vez que o nome de você aparece associado a uma operação irregular foi há 3 anos e 2 meses. Uma movimentação de valores através de uma prestadora de serviço que não existe de verdade. Com sua assinatura num documento de ratificação que você assinou achando que era um relatório anual da empresa. Mariana fechou os olhos por um segundo. 3 anos e 2 meses atrás. Ela estava lembrando de alguma coisa. Uma tarde de segunda-feira, Rafael chegando em casa mais cedo com uma pasta, dizendo que precisava de uma assinatura rápida antes de uma reunião no dia seguinte. Ela estava fazendo jantar. Ele colocou os papéis na bancada da cozinha e apontou 3 linhas marcadas com post-it amarelo. Ela assinou sem tirar o avental. Ele pegou a pasta e foi embora. Ela voltou para o fogão. 3 anos e 2 meses. Quantas vezes no total, ela perguntou? 11 ocorrências identificadas até agora. A Viviane disse que pode haver mais que ainda estão sendo mapeadas. 11 vezes ela tinha assinado alguma coisa na bancada da cozinha, ou na mesa de jantar, ou num envelope que ele entrou pela porta trazendo e saiu levando. 11 vezes ela tinha dito, tá bom, e voltado para a vida dela, enquanto ele construía uma armadilha com o nome dela como fundação, o e-mail para o contador. Mariana disse: o que exatamente ele escreveu? Cláudio leu o trecho. Era uma mensagem de 8 linhas onde Rafael explicava ao contador que a sócia, que era como ele se referia a ela, não precisava ser informada dos detalhes operacionais das movimentações porque ela não tinha envolvimento no dia a dia da empresa, e que a assinatura dela em documentos de ratificação era uma formalidade societária. Uma formalidade. 13 anos de casamento e 11 assinaturas que ela deu de boa-fé, transformadas em formalidade societária num e-mail de 8 linhas. Isso é suficiente para me excluir da responsabilidade? Ela perguntou. Junto com a análise grafológica e o histórico de contexto que a Viviane documentou, sim, é suficiente para construir uma defesa sólida de que você não tinha conhecimento real das operações. Uma pausa. Mas Mariana tem uma parte mais complicada. Fala. A Drummond Participações. Quando for descapitalizada judicialmente, vai ter os ativos bloqueados na totalidade enquanto o processo corre. Isso inclui a sua participação no papel, mesmo que você seja inocente. O bloqueio não distingue sócio culpado de sócio inocente na fase inicial. Ele bloqueia tudo, e depois o juiz vai liberando conforme o processo avança. Quanto tempo dura isso? Pode ser meses. Pode ser mais de 1 ano. Mariana ficou em silêncio processando. A menos. Cláudio continuou com cuidado. Que a gente consiga separar juridicamente a sua participação antes do bloqueio da empresa ser decretado. Se você transferir a sua parte para uma estrutura independente agora, antes da descapitalização, isso fica fora do alcance do processo. Isso é legal. É completamente legal. A sua participação é legítima. Registrada. Limpa.
Você tem o direito de reorganizar sua estrutura societária a qualquer momento. O que não pode é fazer isso depois do bloqueio ser decretado. Por isso, o tempo importa. Quanto tempo a gente tem? A Viviane me disse que a fase final da investigação está sendo preparada para protocolo. Semanas? Talvez 3. Talvez 6. Ela não pode me dar uma data exata por razões óbvias. Mariana olhou para os pombos na calçada. Um deles tinha conseguido o pão inteiro e estava se afastando dos outros com aquela determinação específica de quem ganhou e não quer dividir. O que eu preciso fazer precisa me autorizar a trabalhar com a doutora Fernanda Castelo, que é a especialista em direito societário com quem eu já falei. E precisa assinar alguns documentos que vou preparar essa semana. Uma pausa. E precisa fazer uma coisa que vai ser difícil. Okoe, precisa não deixar o Rafael saber que você sabe sobre a investigação. Pelo menos por enquanto. Se ele perceber que a Viviane te contou e que você está movendo a sua participação antes do bloqueio, ele pode tentar acelerar alguma movimentação própria, que complique tudo. Mariana ficou quieta. Você consegue fazer isso? Cláudio perguntou. Ela pensou em 13 anos fazendo exatamente isso. Ficando quieta enquanto entendia. Processando enquanto sorria. Lendo o que estava embaixo do que era dito e guardando para mais tarde. Consigo. Ela disse. Nos 3 dias seguintes, Mariana estabeleceu uma rotina que por fora parecia o ritmo lento de alguém atravessando uma separação difícil e por dentro era outra coisa inteiramente. De manhã, ela ficava na casa de Bianca respondendo mensagens normais, falando com a mãe que estava preocupada, tomando café com a irmã, ajudando com as crianças quando precisava. De tarde, ela ia ao escritório de Cláudio ou encontrava com a Dror. Fernanda Castelo numa sala de reunião, num 14º andar, com vista para uma avenida diferente, mas com o mesmo café, fresco na recepção. Fernanda Castelo tinha 40 e poucos anos. Cabelo curto, uma direteza que não era grosseria. Era eficiência. Na primeira reunião, ela olhou para Mariana por uns 10 segundos antes de falar qualquer coisa e então disse: "Você entende o que a gente está fazendo. Estou separando o que é meu antes que o processo da receita bloqueie tudo junto." Exato. Fernanda abriu o computador. E você entende que, quando isso vier a público, o Rafael vai entender o que aconteceu. Oisai, e você está preparada para isso? Não era pergunta. Era avaliação. Mariana olhou para Fernanda com a mesma direteza que a advogada usava. Eu estou preparada. Fernanda assentiu. Então vamos trabalhar. Rafael ligou na quarta-feira à tarde com uma voz que tinha migrado completamente da negociação para algo que, em outros tempos, ela teria chamado de súplica, mas que agora ela reconhecia como uma terceira estratégia sendo testada. Mariana, eu preciso te ver. Pessoalmente. Sou para conversar. Sem advogado. Sou agente. Pode ser com advogado. Ela disse. Eu não tô te pedindo para resolver nada juridicamente. Eu tô te pedindo para conversar como 2 pessoas que passaram 13 anos juntas. Ela deixou um silêncio. Depois disse, quando você entrar em contato com o Cláudio para marcar uma reunião formal, eu apareço. Uma pausa. Qualquer outra conversa não faz sentido agora. Você está sendo Rafael. Ela disse o nome, com uma firmeza que não precisou de volume. Manda o contato do seu advogado para o Cláudio. Desligou. Ficou olhando para o telefone por um segundo. Então, abriu o aplicativo do banco e olhou para a conta pessoal. Os R$342.000 estavam lá. Quietos. Do mesmo jeito que tinham ficado quietos durante 13 anos, enquanto ela os acumulava centavo por centavo, com a paciência de quem acredita que a avó estava certa. A avó estava certa, na quinta-feira. Mariana assinou os primeiros documentos da reorganização societária. Fernanda explicou cada cláusula antes de pedir a assinatura. O que era um detalhe pequeno, mas que Mariana sentiu com um peso específico, porque era a primeira vez em muito tempo que alguém colocava um documento na sua frente e esperava que ela entendesse antes de assinar. Ela leu tudo. Fez 3 perguntas. Pediu que um parágrafo fosse reescrito com linguagem mais clara. Assinou.
Quando saiu do escritório de Fernanda naquela tarde, o sol estava naquele ângulo de fim de tarde que tornava tudo um pouco mais dourado do que era na realidade. Ela foi a pé até o café que estava virando o lugar dela. Mesa perto da janela. Cappuccino. O caderno onde ela estava anotando coisas que ainda não sabia classificar. Abriu o caderno numa página em branco. Ficou olhando por um tempo. Então escreveu o que eu sei fazer que eu parei de fazer. Ficou olhando para a frase. Abaixo dela, começou a escrever. Traduções. Ela tinha parado de pegar freelances de tradução 2 anos atrás porque Rafael tinha dito que não era necessário. Que ela não precisava se sobrecarregar. Que eles tinham conforto suficiente. Ela tinha concordado porque na época pareceu razoável e porque havia outras coisas tomando o espaço que a tradução ocupava. Mas ela ainda era boa nisso. Sabia que era. Tinha um ritmo com língua que não desaparece só porque você para de usar por um tempo. Escreveu mais coisas embaixo. Não era uma lista de planos. Era um inventário. O tipo de coisa que você faz quando está começando a entender o tamanho do espaço que vai precisar preencher com coisas que são suas. O celular vibrou. Era Cláudio. Fernanda me ligou. Tá tudo encaminhado. Mais alguns documentos semana que vem e a transferência pode ser protocolarizada. Ela respondeu, ok. Depois olhou pela janela para o movimento da rua. Uma mulher de bicicleta passou desviando de um buraco com a leveza de quem conhece o caminho de cor. Um menino de uns 10 anos saiu correndo de uma padaria com um saco na mão e quase esbarrou num senhor que levantou a mão, num gesto que podia ser repreensão ou podia ser bênção. Difícil saber. Ela tomou o cappuccino até o fim, pagou a conta, guardou o caderno. Saiu. Na semana entre o Natal e o Ano Novo, a cidade tinha aquela qualidade suspensa de quem não sabe bem em que tempo está. Os escritórios funcionavam pela metade. As ruas tinham menos trânsito, mas mais pessoas andando sem destino específico. Como se o calendário tivesse dado uma folga coletiva que ninguém sabia exatamente como usar. Mariana atravessou esses dias com uma agenda que por fora parecia vazia, e por dentro estava cheia de movimentos que não apareciam em nenhum lugar visível. Ela voltou a casa uma vez, na manhã de 28, para buscar mais roupas e alguns documentos pessoais que estavam no armário do quarto. Rafael não estava. A casa tinha aquele silêncio específico de lugar que perdeu o ritmo. As coisas nos lugares certos, mas sem a sensação de que alguém as tinha colocado ali de propósito. A árvore de Natal continuava na sala. A lâmpada queimada do lado esquerdo continuava queimada. Ela foi direto para o quarto. Pegou o que precisava. E quando estava saindo, parou na porta da sala por um segundo. Olhou para a lâmpada, foi até a árvore, encontrou a caixinha de lâmpadas sobressalentes que ela tinha comprado em novembro e deixado no armário de utilidades. Trocou a lâmpada, deu um passo atrás. A árvore acendeu dos 2 lados pela primeira vez desde a véspera do Natal. Ela ficou olhando por um momento. Depois pegou a mochila e saiu. No caminho de volta para a casa de Bianca, ela ficou pensando por que tinha trocado a lâmpada. Não porque ia ficar com a árvore. Não porque a casa ia continuar sendo dela dessa forma. Mas porque lâmpada queimada num enfeite de Natal incomodava ela desde sempre. E esse era o tipo de coisa que não muda só porque o contexto ao redor desmorona. Você ainda é a pessoa que troca a lâmpada. Você ainda é a pessoa que dobra a roupa antes de guardar e que escreve etiqueta à mão nos presentes. Isso não vai embora. E entender que isso não vai embora era, de um jeito que ela ainda estava digerindo, reconfortante. Dona Sônia ligou de novo no dia 29. Dessa vez a conversa foi mais longa e mais direta. A sogra contou, com a precisão de quem esteve guardando essas informações por tempo suficiente para organizá-las, que Rafael tinha começado a desviar recursos da empresa ainda quando o sogro estava vivo. Nos últimos meses de doença do Antônio, quando o velho já não tinha condição de acompanhar as operações com a atenção de antes. O Antônio percebeu tarde. Dona Sônia disse. Quando percebeu, já não tinha energia para confrontar. Mas ele mudou o testamento. Colocou a sua parte diretamente no seu nome porque sabia que se deixasse tudo para o Rafael, você não ia ver nada. O senhor Antônio me conhecia melhor do que eu imaginava.
Mariana disse. Ele dizia que você era a parte séria desse casamento. Uma pausa. Eu concordava, mas nunca falei, porque não era meu lugar falar. Mariana ficou em silêncio um momento. Por que você está me contando isso agora? Dona Sônia, você podia ter ficado quieta. Era mais fácil para você. A sogra demorou um segundo para responder. Porque eu fiquei quieta a vida toda sobre coisas que não devia ter ficado quieta. E tô velha demais para continuar com esse hábito. Depois dessa ligação, Mariana ficou sentada na varanda de Bianca por um tempo longo, olhando para o horizonte que era feito de telhados e antenas e uma torre de celular que piscava vermelho a cada 3 segundos com uma regularidade que tinha qualquer coisa de meditativa. Bianca apareceu com um copo de água e sentou do lado sem perguntar nada. A dona Sônia ligou. Mariana disse. Eu ouvi. Bianca olhou para o mesmo horizonte. O que ela disse? Mariana contou. Quando terminou, Bianca ficou quieta por um tempo. E então disse, você sabe o que é estranho. A pessoa que mais te protegeu nessa história foi o sogro. Um homem que você mal conhecia de verdade, eu conhecia ele o suficiente. Mariana pensou no Antônio Drummond. Um homem quieto, que gostava de xadrez e de café sem açúcar e que a olhava às vezes com uma expressão que ela nunca tinha conseguido decodificar e que agora, retroativamente, entendia que era preocupação. Ele via as coisas que o Rafael não deixava eu ver. E mesmo assim você ficou. Eu fiquei porque acreditei que o que eu via era o suficiente para continuar. Mariana olhou para a irmã. Não foi fraqueza. Foi uma aposta que não deu certo. Bianca assentiu devagar. Diferença importante. O Réveillon chegou com a indiferença do calendário, que vira a página independente de qualquer coisa estar resolvida ou não. Mariana passou a virada na casa de Bianca, numa mesa pequenininha na varanda com Bianca, Rodrigo e as 2 crianças que ficaram acordadas até meia-noite pela primeira vez na vida e que às 12h01 já estavam caindo de sono em cima das cadeiras. Quando os fogos começaram lá fora, Bianca levantou o copo de espumante e olhou para a irmã. Não disse nada. Só levantou o copo. Mariana levantou o dela. Não era brinde de celebração. Era de reconhecimento. A diferença entre os dois é sutil, mas existe. Na primeira semana de janeiro, as coisas começaram a se mover com mais velocidade. Cláudio e Fernanda trabalharam em paralelo durante 3 dias seguidos. Mariana compareceu a 2 reuniões. Leu 17 documentos, fez perguntas que às vezes eram básicas e às vezes não eram, e que em nenhuma das vezes foram respondidas com impaciência. Fernanda tinha o tipo de pedagogia de quem entende que cliente informado é cliente que assina o documento certo pelo motivo certo. Na segunda reunião, Fernanda colocou na mesa um panorama financeiro da situação que Mariana recebeu com a atenção que tinha dedicado a poucos documentos na vida. A participação dela na Drummond Participações, calculada conforme o contrato original do inventário do sogro, valia em avaliação independente um valor que ela ainda estava aprendendo a carregar sem que os joelhos tremessem. A transferência dessa participação para uma holding pessoal no nome dela, antes do bloqueio judicial da empresa. Era um processo limpo e documentado que Fernanda tinha feito outras vezes em situações similares. Quando o processo da Receita descapitalizar a Drummond Participações, Fernanda explicou: o Rafael vai perder a parte dele. Os bens da empresa bloqueados vão entrar no processo como ativos a serem liquidados para cobrir os danos, mas a sua parte já vai estar fora desse guarda-chuva. E a partilha do casamento, Mariana perguntou: a conta conjunta está bloqueada pela medida cautelar. Os bens imóveis, o apartamento, os veículos serão partilhados conforme a lei. A sua holding é patrimônio pessoal seu. Não entra na partilha porque foi constituída com bens que eram seus por direito antes e durante o casamento. Mariana ficou olhando para o documento na mesa. Ele vai entender o que aconteceu. Sim, Fernanda não suavizou. Quando a transferência for protocolizada, o advogado dele vai ver. E quando a investigação da Receita vier a público, ele vai entender a sequência inteira. O que ele pode fazer? Contestar a transferência.
Fernanda pausou. Mas não vai conseguir. A documentação é impecável. A participação é legítima. A transferência é legal. Ele pode contestar e vai perder tempo e dinheiro de honorário que ele não vai ter porque os ativos dele vão estar bloqueados. Mariana assentiu devagar. Tem uma coisa que eu preciso te perguntar. Fernanda disse. E você não precisa responder agora. Pergunta. Você quer que o processo de divórcio seja rápido ou quer que ele seja completo? Mariana olhou para a advogada. Qual é a diferença prática? Rápido significa acordo negociado. Você cede em alguns pontos menores. Ele cede em outros. Fecha em 3, 4 meses. Completo significa contencioso. Cada item disputado na justiça. Pode levar 1 ano ou mais. Mas você maximiza cada direito que tem. E do ponto de vista financeiro, completo provavelmente resulta num valor maior para você, mas custa mais tempo e desgaste. Mariana ficou em silêncio por um momento. Pensou no que Bianca tinha dito sobre raiva ser combustível. Pensou no caderno com a lista de coisas que ela sabia fazer e tinha parado de fazer. Pensou no Réveillon na varanda com espumante e sem brinde de celebração. Completo. Ela disse, mas não por ganância. Ela olhou para Fernanda, porque cada item que ele tentar segurar vai custar a ele tempo e energia que ele não vai poder usar para montar outra narrativa. E eu quero que ele gaste esse tempo e essa energia. Fernanda abriu um sorriso que era pequeno, mas real. Entendido. Na saída da reunião, Cláudio pegou Mariana no corredor e andou com ela até o elevador. Você tá bem? Tô funcionando. Ela disse, que era a mesma resposta que tinha dado a ele na manhã de Natal. Mas dessa vez, enquanto dizia, ela percebeu que não era mais exatamente verdade. Funcionando era o mínimo. Ela estava, além de funcionar, entendendo, planejando, decidindo com as informações certas na mão e o tempo que precisava para ler antes de assinar. Isso era diferente. O elevador abriu. Ela entrou. Quando as portas fecharam, ela ficou olhando para o reflexo distorcido no metal polido da porta. Uma versão dela mesma, levemente deformada pela curvatura. Olhando de volta, ela reconheceu essa mulher. Tinha demorado um tempo, mas reconhecia. A reunião formal aconteceu numa quinta-feira de manhã, no 12º andar de um prédio que tinha estacionamento próprio e café fresco na recepção e uma vista para uma avenida que já estava barulhenta mesmo sendo cedo. Mariana chegou 10 minutos antes. Cláudio já estava lá, organizando documentos numa ordem específica, que ela reconhecia como estratégica, porque Fernanda tinha explicado, uma vez, que a sequência em que você apresenta papel numa reunião de negociação é tão importante quanto o conteúdo do papel. Ela pegou um café, sentou e ficou olhando pela janela enquanto esperava. O advogado de Rafael chegou com exatamente 8 minutos de atraso, que era tempo suficiente para comunicar que não estava ansioso, mas não tanto a ponto de parecer descaso. O nome dele era Dr. Halvorsen, 40 e tantos anos. Terninho que custava o que custava sem precisar anunciar. E uma pasta volumosa que ele colocou na mesa com o cuidado específico de quem quer que a pasta seja notada antes de ser aberta. Rafael entrou por último. Mariana não olhou para ele quando ele entrou. Ficou olhando para o café na xícara, esperando. Só quando todo mundo se sentou, ela levantou os olhos. Ele estava com as marcas de quem não dormiu bem em vários dias seguidos. Não era tristeza. Era o tipo de cansaço que vem de cálculo contínuo sem descanso. De ficar rodando variáveis na cabeça sem chegar a uma configuração que funcione. Ela conhecia o rosto de Rafael descansado, animado, preocupado, com raiva de trânsito, com raiva de resultado de futebol. Aquele rosto era diferente de todos esses. Era o rosto de alguém que perdeu o controle da narrativa e ainda não aceitou isso completamente. Dr. Halvorsen abriu a pasta com um gesto que era quase teatral na sua contenção e começou com a proposta de acordo. Era uma proposta que tinha sido construída com o cuidado de parecer generosa sem ser generosa. O tipo de documento que você passa semanas preparando para dar a impressão de que a outra parte está saindo bem
quando na verdade você está capturando o que importa debaixo de uma linguagem que parece razoável. A divisão dos bens seguia o regime de comunhão parcial, o que era correto. Mas havia uma cláusula que tratava a Drummond Participações como bem pré-nupcial na sua totalidade, excluindo Mariana de qualquer participação na empresa, sob o argumento de que ela nunca tinha tido envolvimento operacional. Cláudio ouviu tudo sem interromper. Halvorsen terminou. Houve um silêncio curto. Então Cláudio abriu a própria pasta e tirou 3 documentos que colocou na mesa com uma calma que era... Mariana reconheceu. A mesma calma que ela tinha treinado nas últimas semanas. O primeiro era o contrato societário original do inventário do sogro, com a divisão em terços sublinhada em azul claro. O segundo era o termo de delimitação de responsabilidade assinado pela auditora Viviane Carvalho da Receita Federal, excluindo Mariana da cadeia de responsabilidade nas operações irregulares e confirmando seu status de sócia legítima sem envolvimento nos desvios. O terceiro era a avaliação independente da Drummond Participações, datada de 3 semanas antes. Halvorsen olhou para os 3 documentos na sequência. Depois fechou a própria pasta. Depois olhou para o cliente. Rafael ficou olhando para os papéis. Quando levantou os olhos, foi direto para Mariana. Era a primeira vez naquela reunião que os dois se olharam de verdade, sem intermediário e sem desviar. Ela esperou. Ele disse: "Você não estava em risco. Eu me certifiquei disso." A voz saiu com aquela qualidade que ela reconhecia de quando ele acreditava genuinamente no que estava dizendo, que era o aspecto mais complicado de Rafael. Ele não mentia da maneira simples de quem sabe que está mentindo. Ele reescrevia a narrativa até acreditar nela. "Você usou meu nome em 11 operações sem me contar o que estava fazendo." Ela disse. A voz saiu plana, sem ênfase extra em nenhuma palavra, como quem está lendo uma lista de itens de mercado. "Eu assinei documentos na bancada da cozinha achando que era burocracia de rotina, porque você disse que era burocracia de rotina. Isso não é proteger alguém. Isso é usar alguém." Mariana. O contexto era Cláudio. Ela virou para o advogado sem terminar de ouvir Rafael. Cláudio retomou. Apresentou a contraproposta linha por linha. Era direta. A participação de 1/3 de Mariana na Drummond Participações, já transferida para a holding pessoal dela, conforme protocolo registrado 2 dias antes. Estava fora do escopo da partilha, por ser patrimônio constituído antes e durante o casamento, com base em herança direta do sogro. Os bens imóveis, veículos e conta conjunta seguiriam a divisão legal padrão. O processo seria contencioso. Halvorsen pediu pausa. Os 2 advogados saíram. Mariana e Rafael ficaram sozinhos pela primeira vez desde a véspera do Natal. Ele ficou olhando para ela por um tempo sem falar. Ela deixou o silêncio ficar porque havia aprendido. Nas últimas semanas, com uma clareza que ela não tinha conseguido desenvolver em 13 anos. Que silêncio era uma moeda e que ela tinha gastado muito dela preenchendo espaços que não eram dela preencher. "Você sabia da investigação antes da reunião de hoje?" Ele disse. Não era pergunta. "Sabia. A Viviane te contou." "Sim." Ele ficou em silêncio por um momento. Olhou para o copo de água na frente dele. Ela não devia ter feito isso. Provavelmente não. Mariana pausou. Mas ela fez. Isso vai complicar a situação dela profissionalmente. Isso é um problema dela e seu. Mariana falou sem dureza, só com a precisão de quem está delimitando perímetros. "Não meu." Rafael colocou as mãos entrelaçadas na mesa. Ela reconhecia esse gesto. Era o que ele fazia quando estava tentando encontrar o ângulo certo de entrada para uma conversa que ele queria controlar. "Você podia ter me ligado. Quando você descobriu o que a Viviane te disse, você podia ter me dado a chance de explicar." "Explicar o quê?" "Rafael." Ela disse o nome sem ênfase. "Que você usou meu nome como escudo por 3 anos. Que você montou uma estrutura de desvio usando assinaturas que eu dei de boa fé. Que você calculou que eu ia reagir do jeito que você precisava que eu reagisse. E que quando eu não reagi assim, você ficou sem plano." Ela pausou. "O que exatamente você ia explicar que eu não sei?"
Ele abriu a boca. Ficou assim por um segundo. Fechou. Era a primeira vez em 13 anos que ela via Rafael Drummond sem resposta. Não foi satisfatório do jeito que ela tinha imaginado que seria. Nas noites em que tinha ficado acordada pensando em como seria esse momento, era mais quieto do que isso. Mais real. Menos dramático e mais verdadeiro. Que é como as coisas importantes geralmente são quando finalmente chegam. Você calculou errado. Ela disse. Não como acusação. Como observação. Ele olhou para ela com uma expressão que ela não esperava encontrar ali. Não era raiva. Não era o cálculo interrompido de antes. Era alguma coisa mais próxima de reconhecimento involuntário. O tipo que aparece quando uma pessoa passa a vida usando um mapa e descobre que o território era diferente do que o mapa dizia. Calculei errado. Ele concordou. E disse isso sem a qualidade calibrada que tinha em tudo que falava naquela sala. Era só uma frase. Os advogados voltaram. Halvorsen. Com a voz ainda razoável, mas um tom mais baixa. Disse que o cliente estava disponível para discutir os termos da contraproposta. O acordo levou 2 horas e 40 minutos para ser desenhado. Não foi linear. Teve momentos em que Halvorsen voltava atrás num ponto que parecia fechado. E Cláudio deixava ele voltar. Esperava. E então apresentava o mesmo argumento de antes, com uma documentação diferente que tornava o recuo inútil. Teve momentos em que Rafael intervinha diretamente, pulando por cima do próprio advogado com um comentário ou uma objeção. E Cláudio simplesmente olhava para ele com uma paciência que era quase pedagógica e esperava Halvorsen retomar o controle da conversa. Mariana ficou presente o tempo todo. Leu cada cláusula antes de passar para a próxima. Fez 4 perguntas durante a reunião. 3 delas técnicas, e uma que era sobre uma palavra específica, num parágrafo que ela achou ambígua demais. Cláudio pediu que a palavra fosse substituída. Halvorsen concordou depois de um silêncio curto. A cláusula foi reescrita na hora. Era a primeira vez na vida adulta que ela lia tudo antes de assinar. Quando o rascunho final estava na mesa, Cláudio olhou para ela com uma pergunta silenciosa. Ela releu as últimas 3 páginas, linha por linha. Então assentiu. Ela não assinou naquele dia. Cláudio explicou que o documento precisava ser revisado formalmente antes da assinatura final. Que isso era procedimento padrão e que levaria 2 dias úteis. Halvorsen concordou. Rafael não disse nada. Quando a reunião terminou e todo mundo estava se levantando, Rafael pegou o casaco do encosto da cadeira e ficou parado por um segundo atrás dela. Como se estivesse calculando se dizia alguma coisa ou não. Mariana estava guardando os documentos na bolsa e não olhou para ele. Ele foi embora sem falar. Cláudio acompanhou ela até o elevador mais uma vez. Foi bem. Ele disse. Foi. Ela pausou na frente das portas fechadas. A holding está segura, protocolada, registrada, blindada. Ele falou cada palavra com uma separação que era garantia. Quando a descapitalização vier, a sua parte já está fora. Quando você acha que vem, a Viviane me disse que o relatório final da investigação está sendo preparado. Semanas. Uma pausa. Pode ser que você veja nos jornais antes de eu te ligar. O elevador abriu. Ela entrou. As portas fecharam. Lá fora. O sol de janeiro estava naquele ângulo de meio da manhã que não tem romantismo nem drama. Só claridade direta e sem filtro. Ela saiu do prédio. Colocou o óculos de sol. E ficou parada na calçada por um segundo, orientando onde estava. O café ficava a 4 quadras. Ele foi a pé. Mesa perto da janela. Cappuccino. O caderno. Ela abriu numa página que tinha algumas anotações da semana anterior. Releu o que tinha escrito. E então virou para uma nova página. Ficou olhando para o branco por um tempo. Depois escreveu um número. O vale da holding. Ficou olhando para os zeros com a atenção de quem ainda está aprendendo o que eles significam na prática. Não era abstrato. Era real. Era o terço de uma empresa que um homem quieto que gostava de xadrez e café sem açúcar tinha deixado no nome dela porque acreditava que ela era a parte séria daquela equação e queria que ela tivesse o que era seu independente do que o Asa, filho, fizesse. Ela fechou o caderno em cima do número,
Tomou o cappuccino. Quando saiu do café, abriu o celular e mandou mensagem para Bianca. Acabou a reunião? Foi bem. Bianca respondeu em 30 segundos, com 3 perguntas seguidas, sem esperar resposta de uma antes de mandar a outra. Que era o jeito de Bianca de dizer que estava aliviada, mas que precisava de detalhes para processar completamente o alívio. Mariana respondeu às 3 numa mensagem só. Depois guardou o celular e foi até o carro. Nos dias seguintes, a vida teve aquela qualidade específica de transição. Quando as coisas grandes já aconteceram, mas os efeitos ainda estão se acomodando no lugar certo, como móveis, depois de uma mudança. Você ainda esbarra num canto que não estava lá antes. Você ainda abre a gaveta errada procurando o que estava em outra gaveta. Mas você sabe que é temporário. Você sabe que o espaço vai se tornar familiar. Ela voltou a casa mais 2 vezes. Na primeira, pegou o restante das roupas e os livros que eram dela. Uns 40 volumes que ela escolheu um por um, com o cuidado de quem está curando uma coleção. Na segunda, foi buscar a máquina de escrever antiga da avó, que estava no alto do armário do escritório, desde que Mariana a tinha levado para casa há 12 anos, dizendo que ia restaurar e nunca restaurou. Rafael não estava em nenhuma das 2 vezes. A árvore de Natal tinha sido desmontada na segunda visita. Alguém a tinha guardado. As caixas empilhadas ordeiramente no corredor, esperando serem levadas para o depósito. Ela não sabe se foi Rafael ou se ele tinha chamado alguém. Só sabe que a sala estava vazia daquele jeito específico de cômodo que perdeu o enfeite sem ter recuperado a função ainda. Ela pegou a máquina de escrever, colocou no banco de trás do carro e foi embora. Estava procurando o apartamento. Bianca queria que ela ficasse mais tempo, que não tinha pressa, que as crianças adoravam ter a tia lá. Mariana ficou uma semana a mais do que tinha planejado, porque a oferta era genuína e porque ela gostava de acordar com o barulho das crianças correndo no corredor, mesmo quando isso significava acordar mais cedo do que queria. Mas ela precisava de espaço que fosse só dela. O apartamento que ela encontrou na segunda semana de janeiro era menor do que a casa, num bairro diferente, com uma janela na sala que pegava a tarde inteira e uma varanda pequena que tinha espaço exato para 2 cadeiras e um vaso de planta. Se ela quisesse, ela queria. Assinou o contrato de aluguel numa tarde de sexta-feira. Cláudio estava do seu lado. Não porque era necessário juridicamente, mas porque ele tinha insistido em dar uma olhada no contrato antes dela assinar qualquer coisa. E ela tinha deixado porque estava aprendendo a aceitar ajuda sem sentir que isso diminuía alguma coisa. Elle deu ok. Ela assinou. Na saída, ele disse, "Você sabe que vai ficar bem." Né? Ela olhou para ele. E usai. E disse isso sem a qualidade de quem está tentando se convencer. Era informação. O apartamento estava vazio quando ela entrou pela primeira vez com a chave própria. Pisou no parquet que rangia levemente no canto perto da janela. Abriu a janela da sala e deixou o ar de janeiro entrar. Foi até a varanda. Olhou para a rua. Ficou parada um momento, então voltou para dentro. Colocou a bolsa no chão e foi olhar os cômodos um por um, como quem está medindo possibilidades. A notícia saiu num portal de economia numa terça-feira de fevereiro. Às 10h42 da manhã, Mariana estava no apartamento novo, de meias no parquet, com um café na mão e a janela aberta para o barulho de rua que ela estava aprendendo a gostar. Quando o celular vibrou com uma notificação de um portal que ela tinha colocado no favorito semanas atrás e que monitorava notícias do setor de distribuição de alimentos. A manchete era direta: Drummond, participações, tem ativos bloqueados por suspeita de lavagem de dinheiro. Sócio majoritário é indiciado. Ela leu o artigo 2 vezes. Depois, colocou o celular na mesa. Foi até a janela. E ficou olhando para a rua por um tempo. Não foi o que ela tinha imaginado que seria. Não teve aquela descarga de satisfação que as pessoas descrevem quando uma coisa que estava pendente, finalmente, cai no lugar. Foi mais quieto do que isso. Foi como quando você espera uma chuva durante semanas e quando ela finalmente chega, você fica na janela olhando sem urgência, só reconhecendo que era isso que vinha. O celular tocou. Cláudio, você viu?
Ele disse. Não era pergunta. Vai. A holding está completamente fora. O bloqueio judicial não toca em nada que é seu. Uma pausa. O processo vai demorar. Pode ser 1 ano, pode ser mais. Mas a sua parte está segura. E o Rafael, o advogado dele, vai negociar. Provavelmente, colaboração parcial. Redução de pena. Devolução de parte dos valores desviados. Uma pausa mais longa. Ele vai perder a parte dele na empresa. Os outros ativos que estavam no nome dele vão entrar no processo. Vai sobrar pouco. Mariana ficou em silêncio por um momento. Obrigada. Cláudio. Por tudo. É meu trabalho. Uma pausa. Mas foi um prazer fazer por você. Ela desligou. Ficou parada no meio da sala do apartamento novo, com o café esfriando na mão. O parquet rangia levemente quando ela se mexia. A janela deixava entrar uma brisa que cheirava a cidade de manhã. Pão de padaria e escapamento e alguma coisa indefinível que era só o cheiro de fevereiro em São Paulo. Ela foi até a mesa onde tinha colocado a máquina de escrever da avó. Ainda não tinha restaurado. Estava lá como tinha ficado no armário durante 12 anos. Com a mesma pátina de tempo. As mesmas teclas com o esmalte gasto nas letras mais usadas. O E, o A. O S, ela passou o dedo nas teclas sem apertar nenhuma. Depois, foi buscar o caderno. Abriu numa página nova e ficou olhando para o branco por um momento. Então escreveu uma data. A data de hoje. Abaixo da data, escreveu o primeiro dia sem nenhuma conta aberta. Ficou olhando para a frase. Não era bem verdade ainda. O divórcio estava em andamento. O processo ia durar meses. Havia detalhes que Cláudio ia resolver e documentos que ela ia precisar assinar e audiências que iam acontecer em datas que ela ainda não sabia. Mas as coisas grandes estavam fechadas. A holding estava segura. A separação estava encaminhada. O apartamento era dela. Era suficientemente verdade para escrever. O celular vibrou de novo. Bianca via a notícia. Tá bem, ela digitou tô. Mandou. Depois acrescentou, vem almoçar aqui sábado, eu cozinho. Bianca respondeu com um emoji de coração e um de garfo e faca, que Mariana interpretou corretamente como sim com entusiasmo. Ela colocou o celular na mesa e foi até a cozinha preparar outro café, porque o primeiro tinha esfriado além do ponto de aproveitamento. Enquanto esperava a água ferver, ficou olhando para o azulejo da parede, que era branco simples sem padrão, e pensando que ia colocar alguma coisa ali. Uma planta, ou uma prateleira com as ervas que ela sempre quis cultivar e nunca cultivou porque a cozinha antiga não tinha janela boa o suficiente. Essa tinha. Nas semanas seguintes, a vida foi se acomodando com aquela lentidão que é na verdade rapidez disfarçada. As coisas pequenas que fazem um lugar virar seu acontecem devagar, e de repente a padaria da esquina que aprende o seu pedido antes de você falar. O vizinho do andar de cima que você passa a reconhecer pelo som do passo. O ângulo específico da tarde na janela da sala que você aprende a esperar. Ela voltou a pegar freelances de tradução. Começou com um projeto pequeno, um relatório técnico de uma empresa de engenharia que precisava de versão em inglês. 5.000 palavras. Prazo de 1 semana. Ela fez em 3 dias e cobrou o dobro do que teria cobrado 10 anos atrás, porque 10 anos atrás ela não sabia quanto valia o que sabia fazer. O cliente pediu orçamento para o próximo projeto antes mesmo de ela mandar a nota fiscal do primeiro. Ela mandou um valor ainda maior. O cliente aceitou. Ela ficou olhando para o e-mail de confirmação por um momento, com uma expressão que Bianca, se tivesse visto, teria chamado de a cara que você faz quando descobre que o mundo funciona de um jeito diferente do que você foi ensinada a esperar. Dona Sônia ligou uma vez em março. Era uma ligação curta. 10 minutos. Sem assunto específico que justificasse a ligação, a não ser o assunto que estava embaixo de todos os outros. Eu queria saber como você está. Elas conversaram sobre o apartamento, sobre as traduções, sobre um livro que Dona Sônia estava lendo e que ela recomendou com a autoridade de quem não recomenda coisa à toa. No final, Dona Sônia disse, o Rafael vai ficar bem. Vai demorar.
Mas ele aprende quando não tem escolha. Mariana ficou em silêncio por um segundo. Uzai, Dona Sônia, você não precisa mais se preocupar com isso. Eu não estou. Uma pausa. A voz da sogra ficou mais suave do que Mariana tinha ouvido em 13 anos de convivência. Cuida bem de você. Minha filha, cuida também. Ela ficou um tempo depois da ligação sentada na varanda pequenininha com as duas cadeiras, olhando para a rua lá embaixo. O vaso de planta estava lá. Uma espada de São Jorge que Bianca tinha trazido no dia da mudança, dizendo que era fácil de cuidar e que trazia energia boa. E que de fato estava crescendo com uma determinação que parecia desproporcional para o tamanho do vaso. Em março, numa manhã de quarta-feira comum, sem nenhuma circunstância especial, Mariana encontrou Viviane por acaso num supermercado. Foi no corredor de massas. Elas se viram ao mesmo tempo, pararam. E ficaram paradas por um segundo com os carrinhos na mão, num corredor que cheirava a embalagem plástica e ar-condicionado. Viviane falou primeiro. Tá bem, tô. Mariana olhou para ela. Você tô. Uma pausa. O processo tá seguindo. Yuzai. O Cláudio me atualiza. Outro silêncio. Não hostil. Era o silêncio de duas pessoas que compartilharam uma situação impossível e que ainda estavam descobrindo o que fazer com isso agora que a situação tinha passado. Nenhuma das duas tinha um script para aquele corredor de supermercado naquela quarta de manhã. Obrigada, Mariana disse. Viviane olhou para ela. Não precisa. Precisa. Mariana segurou o olhar. Você não precisava ter feito o que fez. Você sabia das consequências e fez mesmo assim? Viviane ficou em silêncio por um momento. Quando falou, a voz tinha uma honestidade que Mariana reconhecia como a qualidade mais cara de encontrar em qualquer pessoa. Eu entrei nessa investigação para fazer meu trabalho. E fui fazendo coisas que não eram só o trabalho. Até hoje não sei te dizer exatamente onde uma coisa termina e a outra começa. Mariana pensou nisso. A maioria das coisas importantes não tem essa linha. Ela disse, você descobre onde cruzou depois que já cruzou. Viviane assentiu devagar. Uma pausa. O que você vai fazer agora? Traduções. Mariana pausou. E outras coisas que eu ainda tô descobrindo. Ela olhou para Viviane. Você, transferência de departamento. Um sorriso pequeno. Minha escolha. Elas ficaram em silêncio por um segundo. Depois Mariana disse, cuida bem. Você também. Cada uma foi para o seu lado do corredor. Mariana pegou o macarrão que tinha ido buscar. Colocou no carrinho. E continuou fazendo compras com a consciência de que não ia precisar pensar naquele encontro por muito tempo, depois que saísse dali. Que era diferente de fingir que não tinha acontecido. Era só o sinal de que havia terminado de ocupar o espaço que tinha que ocupar. Na saída do supermercado, com as sacolas no banco de trás do carro, ela ficou parada por um segundo antes de ligar o motor. Abril estava chegando. Ela tinha um projeto de tradução grande com prazo para o fim do mês. Um almoço com Bianca marcado para sábado. E uma visita ao restaurador de máquinas de escrever agendada para a semana seguinte, porque ela tinha finalmente ligado e marcado depois de 12 anos da máquina da avó, esperando num armário. O restaurador tinha dito que era um modelo bonito, que valia a pena. Ela tinha concordado, ligou o carro, saiu do estacionamento, na rua. O trânsito de manhã de quarta estava normal. Aquele ritmo que não é lento nem rápido. É só a cidade funcionando no modo que ela funciona quando não tem nada de excepcional acontecendo. E aquela quarta-feira não tinha nada de excepcional. Era só um dia. O tipo de dia que, quando você está do lado de fora de uma vida que não era mais sua, parece impossível de atingir. É que, quando você está dentro dele, é simplesmente o dia de hoje. Ela colocou o rádio, uma música que ela não conhecia, animada e sem letra. Tocou pelo caminho inteiro até em casa. Quando chegou, subiu com as sacolas. Abriu a porta. Entrou. O apartamento cheirava ao café que ela tinha deixado na cafeteira de manhã e que agora estava frio, mas ainda perfumava o ar. A janela da sala estava aberta. A brisa movia a cortina com aquele gesto lento e sem urgência de coisa que não tem pressa de chegar a lugar nenhum. Ela colocou as sacolas na cozinha.
Guardou o que precisava ser guardado. Lavou as mãos. Então foi até a janela da sala e ficou parada um momento olhando para a rua lá embaixo. Rafael Drummond ia perder a empresa, os ativos, e os próximos anos navegando um processo que ele tinha construído, achando que controlava. Ia aprender, como Dona Sônia tinha dito, porque não ia ter escolha. Ela não pensava nisso com satisfação exatamente. Era mais simples do que satisfação. Era a consciência de que cada coisa estava no lugar que merecia estar, incluindo ela, especialmente ela. A espada de São Jorge na varanda tinha crescido mais 1 centímetro desde a semana passada. Ela tinha medido com o olho, não com régua, mas estava razoavelmente certa. Ela virou as costas para a janela e foi pegar o caderno. Havia uma lista para terminar. Se essa história chegou até você, me conta nos comentários qual foi o momento que mais ficou. Foi quando Mariana trocou a lâmpada queimada e foi embora sem olhar para trás. Quando ela desligou o telefone no Rafael, sem precisar levantar a voz. Ou quando você descobriu que o sogro tinha deixado a proteção dela registrada em cartório, porque via o filho com mais clareza do que ela via o marido. Me conta de onde você está assistindo isso. Do Brasil. Do exterior. De madrugada ou de manhã cedo com café na mão. A gente lê tudo. Se essa história chegou até alguém que você conhece, manda para essa pessoa, hoje. Não porque você gostou do vídeo, mas porque às vezes a história certa aparece na hora certa. E você sabe exatamente para quem mandar. Dá um like também, para mais gente conseguir encontrar isso quando precisar. E se você ainda não é inscrito, aperta inscrever agora, porque a gente tem muito mais história assim, esperando por você.